irmãos, bom dia. Mais uma vez estamos juntos para estudar a palavra do Senhor. É muito bom. Eu espero que todos estejam muito bem. Hoje nós vamos falar sobre uma igreja profética e o texto bíblico se encontra em Amós 5, de 1 a 15. Eu me chamo Madalena França, mas pode me chamar de Madá. Convide os seus familiares, os seus amigos, para juntos estarmos aprendendo mais do Senhor, amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, hoje é um dia lindo, Senhor, que Tu, ó Deus, preparaste para nós, para estarmos juntos, ó Deus, em unidade, no mesmo Espírito, ó Deus, aprendendo mais de Ti, ó Deus, que Teu Espírito Santo venha falar ao nosso coração nesta manhã. Venha abrir o nosso coração, ó Deus, a nossa mente, para aprender mais de Ti, para aprender, ó Deus, a ouvir a Tua voz, ó Pai, e, ó Deus amado, ouvir aquilo que Tu tens para nós no dia de hoje. Fala conosco, Senhor, e nos ajude, ó Deus, a entender tudo o que Tu tens para nós. É no nome santo do Teu Filho amado Jesus que oramos. Amém. O texto bíblico de Amós 5, 1 a 15, ele começa dizendo: ouvi esta palavra, que levanto como uma lamentação sobre vós, ó casa de Israel. Deus falou com o profeta Amós nessa palavra, e essa que nós vamos ler é a profecia de Amós sobre a Virgem de Israel. A Virgem de Israel caiu e não mais tornará a levantar-se. Desamparada está na sua terra, não há quem a levante. Porque assim diz o Senhor Deus: a cidade da qual saem 1000 conservará 100, e aquela da qual saem 100 conservará 10 para a casa de Israel. Porque assim diz o Senhor, a casa de Israel: buscai-me e vivei. Mas não busqueis a Betel, nem venhais a Gilgal, nem passais a Berseba, porque Gilgal certamente será levada ao cativeiro, e Betel será desfeita em nada. Buscai ao Senhor e vivei, para que ele não irrompa na casa de José como um fogo e a consuma, e não haja em Betel quem o apague. Vós que converteis o juízo em alosna e deitais por terra a justiça, procurai o que faz o 7 estrelo e o Orião, e torna a sombra da noite manhã, e faz escurecer o dia como a noite, que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. O Senhor é o seu nome. O que promove súbita destruição contra o forte, de modo que venha a destruição contra a fortaleza. Odeiam na porta ao que os repreende, e abominam ao que fala sinceramente. Portanto, visto que pisais o pobre, e dele exigis um tributo de trigo, edificastes casas de pedras lavradas, mas nelas não habitareis. Vinhas desejáveis plantastes, mas não bebereis do seu vinho. Porque sei que são muitas as vossas transgressões, e graves os vossos pecados. Afligis os justos, tomais resgate, e rejeitais os necessitados na porta. Portanto, o que for prudente guardará silêncio naquele tempo, porque o tempo será mau. Buscai o bem, não o mal, para que vivais. Assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis. Odiai o mal e amai o bem. Estabelecei na porta o juízo. Talvez o Senhor Deus dos exércitos tenha piedade do remanescente de José. O objetivo da nossa aula é destacar que uma igreja profética, ela vive comprometida com os valores do Evangelho e não com interesses pessoais. E agora nós vamos fazer, vamos pedir para que vocês lembrem um pouco, de alguns nomes
dos profetas que possuem um livro na Bíblia com o seu nome. Não pode consultar nem a Bíblia, como eu disse, e nem o amigo do lado, nem ninguém aí. Vamos tentar lembrar. Uma dica para vocês. Tem os profetas maiores e os profetas menores. Estão conseguindo? Ótimo! Vai ser legal quando a gente passar e falar, e vocês vão ver como vocês lembraram, né? Outra coisa, pense como era o ministério profético na Bíblia. Como Deus usava as pessoas para falar para o seu povo, para ver algum conserto, como ele fazia isso? Pense. Acho que já deu tempo, né? Vamos lá? Pois é, são ao todo 17 livros que se referem aos profetas. Eles são classificados quanto ao volume de capítulo como profeta maiores, que são 5, Isaías, Jeremias e Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. Profetas menores, 12, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Vejam quantos livros, né? Eu espero que vocês tenham acertado bastante, ou todos, né? Esses livros formam a maior parte do Antigo Testamento, que se divide ainda em Pentateuco, livros proféticos, poéticos e sapienciais. E uma curiosidade, embora as mulheres não tenham um livro com o seu nome, havia profetisas na Bíblia. Uda é uma delas, e que se encontra lá em 2 Reis e 2 Crônicas. Para início de tudo, uma igreja cheia do Espírito Santo, ela crê, ela anuncia, ela cultua, ela serve, ela educa e concilia. E nós não podemos abrir mão dessas coisas, né? Porque o Espírito Santo que está nesta igreja, ele nos leva a ter essas coisas nas nossas vidas. E além de tudo isso, ou por conta dessas características, ela também precisa ser ética e profética. Por isso nós devemos pedir, orar mesmo para que Deus esteja levantando profetas na nossa igreja, nos dias de hoje. Inserida em uma sociedade cheia de corrupção, a igreja precisa se cuidar para não se deixar contaminar. Uma das profecias é a palavra de Deus, né? Então ela nos ensina, ela nos direciona. E aí a igreja, ela precisa estar sempre firme nos propósitos que Deus tem colocado na sua vida. Precisa também se manter como uma voz que denuncia as injustiças e anuncia o Evangelho de Cristo, mensagem que traz esperança, salvação e reconciliação para a humanidade. Agora, a partir da experiência do profeta Amós, vamos destacar quais os caminhos e cuidados a igreja precisa levar em consideração
para exercer seu chamado profético. Enquanto nós estávamos estudando o profeta Amós, Deus nos estava falando ao nosso coração, né? Como é que ela deve, como é que a igreja precisa, porque quando nós lemos a palavra de Deus e perguntamos a Deus, Deus, me mostra como que a igreja, como eu devo me comportar, né? Para que isso seja levado em consideração, para que a gente possa exercer o nosso chamado profético, tanto como igreja como pessoa. Amós era natural de Tecoa, pequena vila do reino de Judá, próxima a Jerusalém. Embora fosse do reino do sul, ele exerceu seu ministério profético no reino do norte, né, em meados do ano de 750 antes de Cristo, né, anos antes de Cristo, durante o reinado de Jeroboão II. O profeta, nós lemos também que o profeta, ele era estudioso da palavra de Deus. Ele estudava o que Moisés havia escrito, né? Então ele era estudioso e ele sabia, como ele buscava o Senhor, ele sabia do que estava no coração de Deus. Ele sabia que Deus odiava o pecado. Então, ele não teve problema nenhum de se levantar para falar sobre os pecados de Israel do norte, do reino do norte, porque ele sabia que Deus o havia levantado. E o profeta, ele se levanta, ele é fiel aos princípios divinos, aquilo que Deus havia passado para ele. Ele não se intimidou, né? A sua missão era denunciar as injustiças promovidas pela liderança política da sua época. Apesar dele ser um profeta muito humilde, né? Ele não se intimidou. E em todo o livro de Amós se destaca a grande desigualdade entre as pessoas ricas e pobres. E ao mesmo tempo que a unidade aumentava, cresciam as manifestações religiosas. E isso era necessário falar ao reino do norte o que estava acontecendo a Israel. Eles precisavam haver concertos com pessoas se dirigindo aos santuários da época, como Betel e Gilgal, para celebrações festivas. Amós vivenciou grandes transformações sociais que afetaram a vida pública e religiosa da época. Então, ele poderia falar, né, se levantar e falar com o povo que estava cada vez mais pobre e debaixo de opressão. Ele precisava ser essa voz de Deus no meio deste povo. A injustiça era evidente, né, como nós vemos no dia de hoje. O suborno nos tribunais era comum, também como no dia de hoje. A opressão às pessoas pobres não causava um incômodo. O comércio era fraudulento, a prostituição era vista como normal. Algumas esposas, com suas exigências e ambições, levavam seus maridos a cometerem injustiças para satisfazerem suas vontades. A idolatria era tolerada e, o que era pior, os religiosos continuavam fazendo seus cultos, mantendo seus olhos fechados para toda essa impunidade e queriam a bênção do Senhor. E isso não é diferente de hoje, né? Nós vemos todas essas coisas acontecendo na nossa nação e muitas das vezes do nosso lado, na nossa igreja, acontecendo essas coisas. Diante dessa inércia, Deus não ouviria a oração dessas pessoas. Por isso que muitas pessoas dizem, Deus não nos ouve. Deus ouve. Mas quando há tantas injustiças, tanta opressão, tantos subornos, tanta corrupção, Deus não ouve a oração dessas pessoas. E nem recebe seus sacrifícios. Naquela época eles faziam sacrifícios. Hoje, os nossos sacrifícios são louvores a Deus, louvores que
Deus recebe por nossa parte. Assim, segundo Carriquer, a profecia de Amós era a resposta divina à situação das pessoas empobrecidas. Um homem se levanta e denuncia. Ele não denuncia, não é somente o governo, mas todo o sistema religioso, que é muito mais complexo, né? Ele não se preocupava com quem sofria toda sorte de injustiça. Isso era muito sério. Hoje nós não temos profetas que se levantem para falar sobre isso. Nós estamos vendo muitas pessoas fazendo alianças, líderes de igrejas, né, líderes renomados nas nossas igrejas fazendo alianças, né, que não deveriam ser feitas. Então, Amós, ele vem, por isso que essa profecia de Amós, ela é muito, ela vem de encontro às nossas necessidades no dia de hoje, né? Porque ela fala ela denuncia o sistema religioso e toda sorte de injustiça que havia naquela época, tendo uma atuação infrutífera e nada agradável ao Senhor. Deus não se agradava disso. E o capítulo 5, ele tem como tema principal a nação, né? É um lamento e apelo para que o povo mudasse de atitude. E Deus, ele conta com a igreja. Ele conta com a igreja para que a igreja possa mudar, para que a igreja seja essa voz que se levante, que fale, né? Não que vá não que misture a questão da religião com a questão do governo, mas que a gente seja uma voz que fale sobre as injustiças. E o trecho para essa lição, ela nos mostra a decadência espiritual, moral e social naquela época. Por conta da corrupção no tribunal, o versículo 12 destaca o suborno e a rejeição da causa dos justos. E no verso 15, surge o apelo para que se faça justiça nesse espaço. Era um tempo de prosperidade econômica. Ninguém precisava passar necessidade, né? Mas, no entanto, no versículo 11, ela destaca a exploração econômica por parte da elite. Esses dias prósperos que nós estamos falando não significava, não significa também hoje, que seriam bênçãos, né, para o povo, para a igreja. Eles confundiam muito as coisas. E no versículo 11 ele destaca a exploração econômica por causa dessa elite e porque esses dias eram prósperos, as pessoas, a prosperidade econômica existia. Então eles achavam que eram bênçãos, mas a exploração econômica por parte da elite, ela existia. É a famosa pirâmide, né? Onde nós temos os ricos, a elite lá em cima, e o pobre, né? A maioria das pessoas na pobreza e na miséria, né? Devido à ganância de poucas pessoas, que nós temos mudando em todo o cenário econômico. O juízo de Deus é claro e direto. Aquilo que é conquistado à custa da exploração de outra pessoa não será desfrutado por quem conquistou. O início do versículo 12 afirma: porque sei. Essa expressão é um aviso, ciência de Deus, a respeito dos pecados do povo. Mesmo que estes declarassem inocência e promovessem constantes celebrações. Eu espero que até aqui vocês tenham entendido, né? E vamos continuar, mas eu espero que vocês até aqui tenham visto que essa profecia de Amós, ela nos traz para os dias de hoje, né? Então vocês já vão refletindo, à medida que vamos passando os textos vão refletindo também, para que nós possamos lembrar que estamos vivendo tempos semelhantes aos tempos de Amós. Bom, vamos continuar. O serviço religioso estava intenso.
sacrifícios eram feitos. E nós vemos no dia de hoje também, né? Aquela corrida para fazer muitas programações, muitas coisas, né? Nós vemos que é muito intenso. E às vezes as pessoas até ficam cansadas. E naquela época eram feitos sacrifícios, cânticos entoados, mas do lado de fora do templo abandonavam o direito e a justiça. Ou seja, nós não olhávamos o quê? Para fora dos muros da igreja. Naquela época já era assim e hoje continua. Nós vemos muita injustiça, muitas coisas, muitas pessoas abandonadas, né? Crianças de rua, e nós vemos tudo isso acontecendo hoje, nesses dias. Isso é considerado por Deus como um erro grave, como transgressão, pecado. Há pelo menos duas maneiras de se entender o versículo 13. Primeiro, o silêncio se dá como resignação, como alguém que teme pela própria vida e considera suas próprias necessidades, decidindo calar-se, não se envolver. Isso nos lembra quando nós fazemos a vigília pelas crianças, né? Nós vemos que as pessoas, elas ficam além do muro, elas não procuram, elas se calam, elas preferem se calar com um problema que está gritante na sociedade, como é a questão da criança, do adolescente, para que o quê? Para que elas não se envolvam, né? E isso é muito sério. E Deus certamente nos cobrará. Segundo, alguém que sabe que deve falar, mas deixou de falar por acreditar que essa seria a postura mais sensata, é uma pessoa que não quer se envolver, né? Ela não quer entrar no problema. Nós vemos que na caminhada de Jesus ele se envolvia com os problemas da comunidade. E o povo, o que ele quer fazer? Ele quer ficar como ouvinte. Ele quer somente ver, mas ele não quer entrar nessas questões. Então, ao que parece, Amós preferiu falar, ele não se calou. E é essa que deve ser a nossa postura. Postura como cristão, diante das coisas erradas que existe à nossa volta, que existe com o governo, que existe no nosso lar, que existe na igreja, em todos os lugares. Nós precisamos, né, falar, nós precisamos estar envolvidos com o povo, né, e ver o que ele está precisando. Então, ao que parece, vamos voltando, ao que parece, Amós preferiu falar, e não deve ser comparado a uma pessoa imprudente. Por isso, ele estava cumprindo a vontade de Deus. E nós somos a voz de Deus. Nós precisamos ir até as pessoas para poder também estar fazendo como Amós. Ele preferiu falar. Ele não se esquivou. E os versículos 14 e 15 mostram um apelo, um chamado ao povo para que mudem de atitude. Às vezes pregamos coisas na igreja, pregamos várias injustiças que encontramos no nosso meio, mas não chamamos ao povo, muitas das vezes, a mudarem de atitude. Essa é isso que é pedido por Deus para que o povo que se diz evangélico tome atitude, como Amós tomou, né? E nós vemos a ausência de juízo, se mostra como possibilidade, não como promessa. Esse apelo é feito pelo paralelismo das expressões mal e bem, e não deixa dúvida quanto às suas aplicações e implicações. Tudo que
foi denunciado por Amós não é somente do século 8 antes de Cristo. Parece que em muitas situações nós começamos a lembrar, e à medida que vamos estudando esse texto, nós vamos lembrando de situações que nos incomodam, que precisam ser denunciadas, e que foram denunciadas lá no século 8 pela boca do profeta. E hoje, o que nós fazemos? Nós nos calamos diante de tantas injustiças, de tantas coisas que estão acontecendo. A atitude do profética de Amós, ela deve inspirar a atuação da igreja, da liderança da igreja, que também é chamada a ser profética e agir de maneira ética, né? Na mensagem de Amós à igreja, encontramos subsídios para a nossa mensagem profética. Vamos ver quais são elas, né? Primeiro, Deus tudo vê. Se encontra lá no verso 12. E devemos anunciar a ciência de Deus. Então nós temos que estar ciente que Deus vê tudo. E ele pede uma atitude nossa, como igreja. Deus conhece as nossas transgressões e usa a sua igreja para mostrar ao povo a necessidade de se arrepender e se converter dos seus maus caminhos. E nós somos essa voz. Nós devemos falar ao povo, né? Mostrar as transgressões na igreja e não colocar por debaixo do tapete, como muitas vezes nós fazemos. E continuando, nós vemos que a segunda coisa, devemos denunciar a falsa religiosidade. Culto sem amor e compromisso é culto vazio. Precisa amor, precisa paixão para se falar do que Deus quer para a nossa vida. Precisa haver compromisso, tanto da parte das pessoas que falam, que estão à frente, como daqueles que estão ouvindo. Eles precisam ouvir de nós coisas verdadeiras. É dizer, não, aquela pessoa vive o que ela fala. Não há mais tempo para uma religiosidade hipócrita, sabe, atrelada ao tempo, somente ao tempo. As pessoas não estão, as igrejas não estão crescendo. Elas estão ali com as mesmas pessoas e parece que as pessoas não se incomodam disso. Elas acham até bom, porque elas estão ali se deliciando com os irmãos. E para que mudança, né? Mas não é isso. Deus não aceita essa religiosidade hipócrita. Atrelado ao templo e sem nenhum compromisso, com uma vida que testemunhe o amor de Deus. Nós precisamos testemunhar o amor de Deus. Deus procura quem o adore verdadeiramente. E isso acontece dentro e fora do templo, com integridade nas palavras e ética e nas ações. Nós precisamos agir, sair das quatro paredes, sair e fazer o verdadeiro evangelho, que é buscar as vidas, é falar de Jesus, da salvação, de mudança de vida, de mudança nas nossas ações, nas nossas palavras, que muitas das vezes não são fiéis com a palavra do Senhor. Em Romanos 12, 13, 3, 21, encontramos características cristãs de um culto que agrada a Deus. Pensar com moderação e humildemente. Viver o amor sem hipocrisia. Oferecer socorro a quem necessita. Promover ações solidárias. Insistir na prática do bem. Quantas coisas, quantas características nós temos. E quantas fazemos? Precisamos pensar nisso.
Nós estamos vivendo o amor sem hipocrisia. Nós queremos o bem do outro, oferecer socorro a quem precisa. Quantas vezes entra na nossa igreja uma pessoa maltrapilha, uma pessoa que não está cheirando bem, e nós não olhamos, nós nem queremos chegar perto. Precisamos pensar sobre isso. Promover ações solidárias, se envolver. Nós estamos em meio a uma pandemia, né? O que nós estamos fazendo como igreja? Como nós estamos abençoando? Se nós estamos orando, buscando ao Senhor, nós estamos envolvendo em grupos de orações, nós estamos envolvendo em ações solidárias, como levar o alimento ao outro, como estar com o outro, sabe? Como levar uma palavra amiga, se envolver na igreja. A gente não precisa estar perto, mas basta um telefonema, dizer: olha, eu estou aqui e Deus está com você. Nós precisamos dessas ações solidárias. Devemos denunciar a falta de religiosidade. Culto sem amor e compromisso é culto vazio, só de palavras, só de coisas. Nós precisamos agir. Não há mais tempo para uma religiosidade hipócrita, atrelada ao templo e sem nenhum compromisso, com uma vida que testemunha o amor de Deus. Devemos convidar o povo ao arrependimento e mudança de atitudes. O profeta denunciava o pecado, chamando o povo ao arrependimento e mudança de comportamento. Precisamos ter cuidado de não separar tais fundamentos, pois chamar a atenção do povo sem convidá-lo ao arrependimento torna-se apenas uma postura arrogante de apontar o cisco no olho do irmão ou da irmã, sem perceber a trave que se encontra em nosso olho. Precisamos ter esse cuidado. Nós pecamos e todas as pessoas carecem do perdão do Senhor. Cada um de nós que estamos aqui como liderança, passamos por um processo e sabemos como é esse processo. Deus nos perdoou, Deus nos levantou e Ele fará também com aquela pessoa que está caída. Nós pecamos e todas as pessoas carecem do perdão do Senhor. E outra coisa, nós precisamos ter o cuidado de não separar tais fundamentos, pois chamar a atenção do povo sem convidá-lo ao arrependimento torna-se apenas uma postura arrogante de apostar o cisco no olho do irmão ou da irmã sem perceber a trave que se encontra em nosso olho. Eu repeti, porque esse é um trecho que é muito importante. Quantas vezes apontamos para o nosso irmão e não nos consertamos? Coloque isso na sua cabeça. Nós pecamos e todas as pessoas carecem do perdão do Senhor. Uma igreja profética, ela deve ser ética, para que a sua profecia não seja apenas hipocrisia. Se a mensagem de Amós inspira o discurso da igreja profética, ela também orienta as ações de uma igreja ética. Precisamos ser ético para que as pessoas nos ouçam. Bom, os imperativos presentes no discurso de Amós são ordens para nós hoje, né? Vejamos: buscai o bem e não o mal, aborrecei o mal e não o bem. O bem e o mal apresentam-se sempre como dilemas na vida cristã. Vem desde a época de Adão e Eva, né? Nós precisamos buscar o bem. Essa é a luta de toda a humanidade. A graça de Deus é que faz toda a diferença. Ela nos dá força
para discernir e seguir pelo caminho certo. A igreja precisa buscar todo o bem e o aborrecimento do mal, por meio das suas palavras e ações. Essa é a diferença. Quando nós entendemos, a mensagem da cruz, a mensagem de Cristo para a nossa vida. Segundo, estabelecer na porta o juízo. Uma igreja profética, ela não se coloca ao lado da corrupção e nem das pessoas corruptas. Pelo contrário, se coloca como voz alternativa, ela que denuncia as injustiças, a corrupção de juízes e outras autoridades religiosas ou não. Além de denunciar, ela tem nas suas ações o testemunho de um modo de vida alternativo ao que ela condena. Não basta só nós denunciarmos, mas termos uma vida com testemunho, um modo de vida que o Senhor aprova nas nossas vidas. Então, concluindo, gente, a igreja, ela não pode desenvolver uma espiritualidade descompromissada com a luta contra o pecado e chamado ao arrependimento. Nós temos que tomar posição, Por isso é preciso ser exemplo de ética, de justiça, de direito, e é preciso vencer a tentação de viver de forma hipócrita, celebrando a Deus no templo e envergonhando nas ruas da cidade. Falar é fácil, agora viver o Evangelho é que é difícil. E nós precisamos, como cristãos, estar fazendo esse exercício para que a gente não venha envergonhar a Cristo. É necessário que a igreja ela tenha credibilidade para exercer a sua atividade profética, e para isso ela não pode se corromper. E quando nós falamos em corrupção, nós olhamos já para coisas muito grandes, Corrupção é tudo que não se pode fazer, É uma atividade, é aquilo que é errado, pode ser pequeno ou grande, Então nós olhamos só a vida dos políticos, nós não vemos as nossas vidas. O que nós estamos nos corrompendo, Deixando de fazer, deixando de levar o Evangelho com credibilidade para outra pessoa, Nós temos que exercer nossa atividade profética com credibilidade, e para isso nós não podemos nos corromper, não podemos, pelo contrário, a igreja profética, ela deve ser a primeira a promover a justiça. Bom, nós queremos refletir um pouco com vocês. Quais são as dificuldades para a igreja exercer seu papel profético hoje em dia? Pense. Nós precisamos, fazer esse exercício, inclusive na nossa vida. Será que eu estou, qual a dificuldade que eu estou tendo como igreja para exercer meu papel profético? E como lidar com a tentação de ser profética apenas por fora, para outros, e não para si mesmo, para dentro? Essa é uma das coisas mais difícil, porque nós lidamos com a tentação. E aí, isso, nós precisamos refletir dentro de nós mesmos. Fica essa reflexão para você, nesse dia.
sobre essa lição que tivemos hoje. Tenha um momento com Deus. Converse com o Senhor. Leia durante a semana essas palavras cada dia. Medite sobre a palavra do Senhor, sobre esses textos bíblicos. Nós precisamos alimentar a nossa vida com algo precioso, que é a palavra de Deus. Vamos orar, em nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso, Tu és maravilhoso, Senhor. E eu oro a Ti, ó Deus, nesta noite, Senhor. Ó Deus amado, buscando a Tua presença, Pai. Buscando o Senhor. Ó Deus amado, algo que venha de Ti, Senhor, para as nossas vidas, ó Pai. Ó Deus, precisamos Te servir em espírito e em verdade, ó Deus. Conforme a Tua palavra, Senhor. Olhando para os Teus ensinamentos, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Deus, ensina-nos, ó Pai. Ó Deus, que Tu estejas, Senhor, tirando tudo aquilo que não procede de Ti, das nossas mentes, do nosso coração. E que Tu estejas, Senhor, ensinando a mim, aos meus irmãos, a Te servir, Senhor. Ó Deus, como Tu queres, Senhor, não como nós queremos, ó Pai. Ó Deus amado, hoje nós estudamos sobre o livro de Amós, sobre uma parte desse livro, Senhor. Que ele venha fazer diferença nas nossas vidas, no dia de hoje, Senhor. Que nós possamos, ó Deus, não compactuar com o mundo, Senhor. Não fazer alianças com o mundo, ó Pai. Mas que nós possamos fazer aliança contigo, ó Pai. E ser essa voz profética, Senhor, neste mundo onde há tantas coisas erradas, ó Pai. Que nós possamos ser essa voz profética. Em nome de Jesus, ó Pai. Continua falando conosco, Senhor. Continua falando com a Tua igreja, que precisa tanto de Ti, ó Pai. Nós oramos agradecido, Senhor, em nome de Jesus, para a honra e glória do Teu nome. Continua, Senhor, fazendo a Tua boa obra em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Bom, nós temos a bibliografia, Carriquer, Timóteo, a justiça, os tribunais e a religião. Amós fala hoje, 2017. Ele está disponível, né? Lá em http://bit.ly/32PL-GYB. Acesso em outubro de 2019. Kirsti Nelson, e também na Igreja Metodista, na revista Em Marcha, História da Salvação, né, São Paulo. E você é o nosso convidado, né? Nós estamos na Igreja de Taguatinga Norte. Nosso endereço é QNG 25, área especial número 3, Taguatinga Norte, bem no Pistão Norte, né? E o nosso CEP é o 72130005. Aguardamos vocês, sejam bem-vindos, vocês vão ser muito bem-vindos na nossa igreja. Nós pertencemos à 8ª região eclesiástica. Venha conhecer um pouco de nós. Ah, se você quiser também, faça uma oferta, plante uma semente. Nós estamos com a nossa conta aí no Banco Bradesco, agência 6550, conta corrente 0005716-9 e o nosso CNPJ é o 26.266.712/00302, Associação da Igreja Metodista, 8ª Região. Seja bem-vindo. Ah, e outra coisa, inscreva-se no nosso canal. Para não perder nenhuma live ou vídeo, inscreva-se.
ative as notificações, ok? Tchau. Que Deus abençoe cada um e que esta palavra possa ter edificado a sua vida. Amém? Sopra, Espírito de Deus, neste lugar, com teu poder e tua graça, vem avivar. Sopra, Espírito de Deus, neste lugar, com teu poder e tua graça, vem avivar. Sobre o vale de ossos secos, faz exército se levantar sobre as feridas não tratadas, vem restaurar e curar. Sobre o vale de ossos secos, faz exército se levantar sobre as feridas não tratadas, vem restaurar e curar. Sopra, Espírito de Deus, neste lugar, com teu poder e tua graça, vem avivar. Sobre o vale de ossos secos, faz exército se levantar sobre as feridas não tratadas, vem restaurar e